Sim, tô indo. Só tô pegando o controle aqui. Boa tarde, Rabino Ventura, por favor. Vamos aplaudir. Eu fui surpreendido. Raim Nigri, nosso companheiro, está impossibilitado de vir. Ele compareceu ontem no jantar com muita dificuldade, mas me ligou a coisa de uma hora pedindo para que eu presidisse a mesa. É um prazer muito grande receber o Rabino Ventura no assunto do Bnei Anussim, que para mim é uma causa que eu sempre lutei. E falando de Bnei Anussim, a gente lembra sempre de Anita Novinsky, a inspiradora nossa da PNEOR, há mais de 7 anos, que nos fez abrir as portas da sinagoga, a primeira do Rio de Janeiro, aos Bnei Anussim. Então, começou no Rio de Janeiro e eu trouxe uma série, sem entrar em muitos detalhes, muitos conhecem, trouxe ao Confarado, onde eu já fazia parte, e a partir daí a diretoria abraçou a causa dos Bnei Anussim e todos os anos o Confarado apresenta este assunto, trazendo inclusive rabinos, como nós trouxemos, o rabino José Medeiros, do Rio Grande do Norte. Nós convidamos o Ben Nun, aquele que veio representado pela Chavê Israel, foi quem não conhece, ele fez um trabalho de todo o Brasil, Ben Nun, e houve aquele incidente dos rabinos de São Paulo que fizeram uma pressão para que ele não fizesse apologia dos Bnei Anussim. Enfim, muito obrigada. A PNEOR e depois o Conselho Sefaradi, todos os anos tem o tema Bnei Anussim. Para falar o Rabino Ventura, uma figura muito conhecida, primeiro em São Paulo e agora em todo o Brasil, poder de comunicação muito grande, abraçou essa causa há muitos anos e, baseado nos convites a essas pessoas importantes que abraçam a causa dos Bnei Anussim, eu propus ao Conselho Sefaradi para convidá-lo e ele está aqui hoje. Para falar nele especificamente, eu aproveitei rapidamente, eu coloquei um resumo do que Anita Novinsky escreveu no livro novo que ele acaba de lançar em Israel, o Rabino Ventura, e eu vou ler uma parte, porque é a apresentação de quem é e do que faz o Rabino Ventura. Você aceita que eu leia? Após escrever a Anita Novinsky, uma série da história dela, desde os tempos que ela começou a pesquisa sobre Bnei Anussim, no final ela faz um comentário sobre quem é o Moré Ventura. Moré Ventura, como é chamado, diz ela, acompanhado de sua esposa Jaqueline, apoiou a causa dos Bnei Anussim, compreendendo que o judaísmo era uma civilização e não apenas uma crença. Amou os Bnei Anussim, sentiu-se atraído pela sua história misteriosa, sentiu que precisava transmitir-lhes algo mais concreto que trouxesse sentido para suas vidas que estavam divididas. Viajou por muitos estados do Brasil, conheceu centenas de pessoas e diariamente responde a dezenas de perguntas que lhe são dirigidas. Além disso, o Moré Ventura dá aulas semanais para diversos grupos e promove palestras em todo o Brasil
de modo presencial e online. O apoio e interesse que o Rabino Moré Ventura trouxe para os Bnei Anusim brasileiros através dos seus textos, poesias, apresentações musicais, vídeos. E agora este livro contando sobre sua história e sobre a sua cultura, inclusive para os que nunca haviam ouvido falar a respeito, fizeram mudar o comportamento de muitos deles que passaram a ter mais coragem de se assumir. Durante as festas judaicas, Ventura e sua esposa, Jaqueline, promoveu alegres saraus em sua própria casa, aos quais são convidados Bnei Anusim e membros da comunidade judaica local, com a finalidade de trocar experiências e criar vínculos de amizade. Há mais de 20 anos, Ventura atua como professor de judaísmo na comunidade judaica de São Paulo, sempre incentivando os jovens judeus a terem orgulho de sua fé, sempre transmitindo os reais aspectos da cultura judaica para seus alunos e seguidores. Além desse trabalho voluntário com os Bnei Anusim, o Rabino Ventura atua no diálogo interreligioso e em projetos sociais na periferia de São Paulo, fomentando o diálogo e a cooperação entre os membros de diferentes realidades e culturas, e também apoiando projetos que beneficiam a população mais carente. Isso são palavras de Anita Novice. Mais um pequeno trecho. Nos últimos 3 anos, junto a outras lideranças do movimento, Ventura ajudou a promover as comemorações de Purim, na Rua dos Judeus, em frente à sinagoga mais antiga das Américas, em Recife, onde se reuniram cerca de 200 Bnei Anusim de diversas regiões do Brasil. Estas comemorações históricas ganharam destaque em importantes programas de televisão, rádios e jornais. Estou terminando. Ventura, diz ela, tenta no máximo difundir a causa dos descendentes dos Bnei Anusim, pois, de acordo com ele, somente assim que acontecerá finalmente o grandioso histórico encontro entre as comunidades judaicas estabelecidas e os descendentes dos judeus forçados, que após séculos de opressão retornam com orgulho à fé de seus antepassados. O ideal de Ventura é que os Bnei Anusim não se percam para nós, judeus, depois de sofrermos tantas perdas. Se tivéssemos mais venturas, talvez os Bnei Anusim já estariam conosco e já fariam parte de nossa comunidade. O futuro dos Bnei Anusim, encerrando, não sabemos, mas qualquer caminho que o movimento seguir sempre dependerá de nós, judeus, difundir essa história do Brasil. Palavras de Anita Novice, não preciso dizer nada. Com a palavra, Moré Ventura. Rabino Moré Ventura. Muito agradecido, queridíssimo Isaac, Sr. Isaac Kayati. Felicíssimo em reencontrá-lo depois de tantos anos, que tivemos um encontro em Pneior, Convidado, em Petrópolis. os Bnei Anusim, já na época, me pediram para abrir as portas para o Moré Ventura. Foram os Bnei Anusim. Muita gratidão. Muita gratidão a todos. Muita gratidão, antes de mais nada, ao nosso Criador, por nos permitir,
por nos permitir estarmos aqui hoje falando sobre esse tema. 14 gerações depois da conversão forçada em Portugal em 1496. Eu falo emocionado, bastante emocionado, muito feliz e orgulhoso por ser judeu, por ser membro de um povo Am Hanetzach, o povo eterno, o povo que nada vence, nem mesmo o tempo nos vence. E os Bnei Anusim são a maior prova disso. Eu me sinto muito honrado. Não sei que mérito que eu tenho para poder participar de um movimento tão grandioso, histórico e sublime como esse. Eu trouxe uma surpresa para vocês. Mas antes eu preciso tomar um copo d'água. Vou precisar de mais água, viu? Acho que já tem reserva aí, né? E eu vou fazer abrahar de uma forma que esse movimento me levou a fazer. Eu, como um judeu praticante, sempre fiz as nossas tefilot em hebraico. Não sabia traduzir, não sabia falar em português. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que conseguir transcender também, se a gente quer de fato fazer a diferença no lugar onde Deus nos colocou. Sou brasileiro, mas eu não sabia falar Ve'ahavta et Hashem Elokecha em português. A gente sempre falou em hebraico. Então agora eu vou fazer abrahá da forma que eu faço em todos os cantos. Seja na minha casa, não, na minha casa sozinho eu faço só em hebraico. Mas quando eu estou na companhia de qualquer amigo, quando eu estou na periferia, quando eu estou na presença de qualquer judeu, por exemplo, que não sabe hebraico. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Amém. Eu acho que o primeiro passo é a gente falar o nosso judaísmo também em português. Obrigado. Uma das questões com as quais eu e minha esposa Jaque, que não é minha apoiadora, como as pessoas sempre falam, olha, que bom que você tem uma esposa que te apoia. Eu falo, não, ela não é minha apoiadora. Ela é uma líder do movimento dos Bnei Anusim. Ela é uma líder e nós temos uma parceria. Porque o que essa mulher trabalha, eu posso garantir que não é para agradar ela, não. Eu posso garantir que é o triplo, o quádruplo do que eu trabalho. Mas fazer o que se nessa sociedade sou eu que venho aqui na frente, é o homem, né? Mas na verdade, grande parte quem faz é ela. E eu peço uma salva de palmas, por favor. É a mais pura verdade. Jaqueline Vendura. Uma das questões, e justamente por causa disso eu vou falar muitas coisas no plural. Uma das questões com as quais nós tivemos que lidar e ainda temos que lidar bastante é a questão de que já se passou muito tempo. Afinal de contas, muitos amigos, muitos questionadores dizem, mas já faz 500 anos. Quem é que em 500 anos pode ter guardado alguma coisa? Bom, eu respondo que a gente guardou algo há 3.500 anos. Am Israel Ha, estamos aqui, não é? Mas em relação à história judaica do Brasil, em relação aos Bnei Anusim, em relação a quanto tempo de fato que isso foi, pelo menos de forma explícita, esquecido. Ou melhor, ocultado. Então eu quero trazer algo interessante para vocês.
Para onde que eu aponto? Você falou que não era para colocar agora. Oi? Aqui nós estamos. Antes de começar, eu quero mostrar aqui para vocês. Tem laser aqui também, não? Opa, aí é muito chique. Onde que é? Em cima. Em cima? Bom, tudo bem, deixa. Onde? Ah, ok, tá. Ah, ok, obrigado. Bom, aqui está o grande rabino Haim Amsalem, que foi Haver Knesset, que foi membro do Knesset, eu traduzo como senador, durante 2 mandatos. Ele vai concorrer agora ao novo mandato e eu acredito muito que ele vai ganhar novamente. Ele é um grande batalhador dessa causa. Ele é um homem que tem um conhecimento, talvez hoje ele seja o maior conhecedor do assunto de retorno e conversão ao judaísmo no mundo. E é com o apoio dele que nós fazemos o nosso trabalho aqui no Brasil. Com o apoio dele, referendado por outros grandes rabinos, Rabino Meir Mazuz, que é talvez o maior rabino sefaradi da geração, Rabino Eliyahu Abergel, que é o chefe dos tribunais ortodoxos de Jerusalém, Rabino Soloveitchik dos Estados Unidos, Rabino Mark Angel, que é a maior expressão do rabinato Modern Orthodox dos Estados Unidos, e o Rabino Lustig, inclusive, que é o rabino que converteu Ivanka Trump. Então o Rabino Haim Amsalem Shlita, ele vem com o tribunal rabínico aqui no Brasil, e nós realizamos centenas de conversões, ou se preferirem chamar de retorno, mas de acordo com a Halakha, conversões, de Bnei Anusim ao redor do Brasil. Aqui está a professora Ana Nascimento, professora Ana Lígia e 2 companheiras delas, e mais tarde eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes que foram encontradas no Nordeste. Primeira mão, mostrei para a professora Anita Novinsky, ela ficou embasbacada, abismada, e ela falou: algo assim nunca se viu. Primeira mão. Aqui está minha filha Liat, que como meus outros 2 filhos são grandes apoiadores, entusiastas. E aqui está o Hillel, que é um jovem Bnei Anusim da comunidade de Campina Grande. Então, feitas as apresentações, eu quero passar para isso aqui. O que é isso aqui? Alguém consegue ler? Tem que levar na farmácia, né? Igual a minha dedicatória. Depois quem quiser comprar, está à venda aqui fora, viu? Mas a dedicatória tem que levar na farmácia. Algum médico aqui para ler, porque é difícil. Minha esposa, a Jaqueline, ela estudou, ela se preparou, ela se qualificou para ler esses manuscritos. E aqui a gente tem um manuscrito que se encontra hoje em dia na Torre do Tombo, em Portugal. Um manuscrito que traz o julgamento e a condenação de alguns judeus brasileiros na Paraíba. Então vamos tentar ler um pouco aqui. Você consegue diminuir um pouquinho? Tudo bem, deixa. Ctrl menos. Eu vou tentar. Isabel da Fonseca Rego, Estatuto Social Cristã Nova, idade 24 anos. Prestem atenção no sobrenome, Fonseca Rego. Não é um sobrenome daqueles que nós estamos acostumados hoje em dia como sobrenomes judaicos. Por coincidência, é o sobrenome do primeiro rabino do Brasil, Isaac Aboab da Fonseca. Hoje em dia as pessoas ouvem Fonseca. E naquela época era o sobrenome do primeiro rabino do Brasil. Os sobrenomes Ribeiro, Pereira, Oliveira, Dias, Cardoso e tantos outros eram sobrenomes que faziam parte dos nomes dos judeus brasileiros. Morada em Engenho Velho, distrito de Paraíba,
Bispado de Pernambuco, Brasil. Mais confissões. E por dizer que queria confessar culpas de judaísmo que tinha cometido, 3 pontinhos eu cortei para não ficar tão grande. Estando todos 3 a saber, ela confidente e os ditos seus pais, Manuel Henriques da Fonseca e Joana do Rego, lhe disse o dito seu pai, que se quisesse salvar sua alma, tivesse crença na lei de Moisés, que só ela era boa para a salvação, e não na de Cristo, Senhor nosso, e que por observância da dita lei, fizesse 2 jejuns no mês de setembro, um do grande dia e outro 8 dias antes do dito dia, estando em ambos sem comer, nem beber desde a véspera à noite, até a do dia seguinte, em que havia de cear peixe, frutas e coisas que não fossem carne, e que quando lhe morresse algum parente, fizesse também um jejum pela sua alma, na sobredita forma. E dita sua mãe, também lhe dizia que fizesse o mesmo, porque eles, ditos seus pais, que isto lhe diziam e ensinavam, criam e viviam na dita lei de Moisés, com intento de nela se salvarem. E também lhe diziam que quando fizesse os ditos jejuns, os fizesse com a oração seguinte: Grande Deus de Abraham, Israel, Amonai, Senhor meu, Criador dos céus e da terra, eu vos ofereço o meu jejum, vosso é tudo quanto tenho recebido. Amém. Sentença, auto da fé, de 20/9/1733. Não 1500. Não 1496. E nem tampouco 1492. Jacques já me mostrou vários outros processos. Processos, inclusive, que chegam a 1760. 1802. 1802. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Processos nos quais constam não o costume somente de não varrer a casa do meio para a porta. Processos nos quais não consta apenas os costumes diluídos de não apontar para a estrela. Processos nos quais consta o cumprimento dos mandamentos e o uso de termos hebraicos como o nome do Criador. A gente pode ver algo interessante e curioso. Com o passar do tempo e com a participação dos judeus dentro de sociedades cristãs, principalmente quando esses judeus tiveram que esconder a sua identidade judaica, muito do judaísmo acabou absorvendo conteúdos cristãos. Então, por exemplo, a gente tem um conteúdo aqui que é salvar a sua alma na lei de Moisés. A gente sabe que no judaísmo não existe o conceito de condenação e tampouco de salvar a alma. Mas devido ao tempo em que aqueles judeus passaram entre os cristãos, tendo que praticar o cristianismo por fora, eles acabaram absorvendo bastante do seu linguajar e dos seus conceitos. A Inquisição terminou em 1821, no Brasil. Filipa Mendes. No dia 5 de janeiro de 1734. Gente, isso aqui não é ficção. Isso aqui está na Torre do Tombo. Isso pode ser facilmente identificado e encontrado. Um dos processos mais emocionantes, onde se encontra a oração para a elevação da alma de um ente querido, Ilui Nishmat. Aqui uma prova cabal da presença e da vivência judaica, séculos atrás, na Paraíba. Vejam bem, isso aqui são as atas dos julgamentos escritas pelos inquisitores.
É o processo. Abre aspas. Oração que ensinou sua mãe, Luísa de Chaves, não Pinchovski, como é o meu sobrenome materno. Se eu citar o paterno, não tem graça, que é Ventura. Faz parte do mesmo contexto. Sefaradi. Oração que ensinou sua mãe, Luísa de Chaves, para que se fizesse em memória ao ente querido para sua avó, Joana Levi, Cohen, Goldenberg, Nunes, que falecera. Atenção o que está escrito nesse documento. Em nome de Amonai, seja com a alma de minha avó que deste mundo partiu, por vontade e sentença do Criador, Alto Rei da Piedade. Vós, Senhor, queirais consolar, vós, Senhor, queirais obrigar. Queirais a mão direita de Hashem seja sua estada, e sua moradia com Avraham, com Isaac e com Jacó, com Davi e com Salomão, e com Aaron, com todos justos e bons, a Deus por esta alma queira rogar. 1734. E a gente vai chegar em 1760, a gente vai chegar a 1800. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu tive o grande prazer de conhecer, ainda que de uma forma muito precária, o meu bisavô. Meu bisavô de bendita memória, Moishe Zev Pinchovski, que fundou uma sinagoga em São Paulo, faleceu com 103 anos. Eu conheci ele quando eu tinha 3 anos, 1977. Agora vamos imaginar uma coisa, vamos calcular. Ele nasceu então, mais ou menos, em 1870. Será que ele não conheceu alguma pessoa que viveu nessa época? Nessa não, mas nos arquivos, nos processos de 1760, de 1780 ou de 1800? Com certeza, meus queridos, que ele conheceu. Ou seja, ao falarmos de números, não se iludam, pois 200 anos podem ser ligados por 2 pessoas, por 3 pessoas no máximo. E quando a gente fala da Inquisição, quando a gente fala desses documentos, por exemplo, ligados a Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, a gente está falando de, às vezes, um pouco mais do que 2 séculos apenas. Com isso, lá se vai o mito de que já passaram 500 anos e tudo se perdeu. Não se passaram 500 anos. Se passou muito menos tempo. E por causa disso, muitos dos costumes se mantiveram. Não só costumes no sentido concreto, mas muitos padrões de comportamento referentes a outras religiões, referentes ao próprio comportamento espiritual, se mantiveram. Três meses atrás. Isso aqui é inédito. E eu quero dizer... Deixa eu tomar um gole de água. Eu quero dizer para vocês que, como um crente, não um crente, um convicto na existência de um Criador, como uma pessoa convicta na ideia de que a história não é acaso, de que as coisas não são por acaso, de que existe um propósito para a criação e de que a história segue sim um rumo apontado pelo Criador, eu digo para vocês que eu não acredito que esse achado tenha sido simplesmente um achado.
Ele é um sinal. Ele é um sinal que o Todo-Poderoso está mandando para cada um de nós. Diz o versículo, Emet me'eretz titzmach. O que significa? A verdade brota da terra. Temos um portão se abrindo nesse momento, meus irmãos. Somos um povo minguando do ponto de vista demográfico. Isso é perigoso. Somos um povo que hoje em dia, se tivermos 40 mil judeus na Neila e Yom Kippur na sinagoga no Brasil inteiro, é muito. Somos um povo que na diáspora, nos Estados Unidos, por exemplo, o casamento misto, que normalmente leva à assimilação, nem sempre, mas normalmente leva à assimilação, está pelo menos na faixa dos 70%. Não adianta fingir que não há problema. Há um problema seríssimo de demografia. Em Israel, há pouco tempo, o Knesset encomendou um estudo demográfico a respeito, adivinhem de quem? Dos Bnei Anusim. Por que será? Fizemos pressão ali. A minha querida esposa esteve no Knesset, conversou com o ministro, conversou com o Havrei Knesset, levou o nosso trabalho. E de repente o Knesset resolveu divulgar o número de que existem aproximadamente 60 milhões de descendentes de judeus no planeta. Bnei Anusim. Curiosamente, essa divulgação coincidiu com a divulgação de um número que os palestinos fizeram do número de árabes que existem entre a Cisjordânia e Gaza. E o número foi muito alto. E parece que o Estado de Israel percebeu que não adianta forjar números para resolver uma situação demográfica grave. E que a gente tem que lidar com isso. Então talvez, finalmente, o Estado deu o primeiro passo, ainda que tímido, para reconhecer que existe essa realidade. Por um interesse, é por um interesse. Mas eu acredito que isso seja um instrumento do Todo-Poderoso para algo que é de interesse muito maior. O que é isso? Certo dia me liga a minha amiga a professora Ana Lígia, da Universidade Federal de Pernambuco. E ela fala, Rabino, descobrimos algo que se parece com uma mikve. Não é isso. Eu devia ter mudado a imagem. Com uma mikve. Agora eu não vou nem mexer. Depois eu vou mostrar o resultado final, vai estragar. Eu perguntei para ela, me mostra mais fotos, me mostra fotos de dentro, me mostra, por favor, as dimensões. Me mostra, por favor, de onde pode ter vindo a água, de onde poderia vir a água. Ela foi me mostrando. Eu avaliei, eu falei, talvez pode ser uma mikve, mas talvez não seja. Passaram-se 2 dias e ela me manda essa foto. E ela falou, Rabino, coloquei a mão dentro, estava mexendo nas pedras, e de repente eu vi esse objeto dentro das pedras. E eu tirei. O que será isso, Rabino? E eu vi essa mensagem muito cedo, tinha acabado de acordar, estava na cama ainda, maldita mania, né? Modei ali e depois WhatsApp. Uma coisa bonita. E aí, de repente, eu acordo com aquilo e eu começo a desconfiar. Eu não quero nem pensar o que pode ser isso. Porque se não for, vai ser muito frustrante. A professora Anitta Novinsky ficou pasma com isso. Essa devia ser a primeira foto. Já vamos ver. Ou eu mostro na próxima confarada. Esse aqui é o caminho para chegar naquele lugar. Aqui devia ser a ordem certa. Aqui a ruína. Aqui essa estrela, que é uma estrela que ela aparece em sinagogas em vários lugares do mundo, mas também em símbolos de outras religiões. Parece uma estrela de 6 pontas e parece também uma flor. Talvez seja uma forma de esconder o símbolo, a Maguen David, que já era usada na época. Não me impressionei muito com isso. Aqui a ruína. O que tem nesse prato?
Quem acha que é uma menorá, levanta a mão. A verdade, gente. Não vamos forçar a barra, não. Quem acha que é uma Hanukkah, levanta a mão. Quem acha que não é nada judaico, levanta a mão. Não, tem um fenômeno interessante aqui. Os indecisos são mais... Hã? A maioria? Então vamos lá. Próximo. Quem acha que é um rai? Gente, tem pessoas aqui que eu vou falar, hein? Povo de dura serviço. Tudo isso foi descoberto naquela região. E nós fomos lá ver o que era aquilo. Isso foi pesado, foi levado para a universidade, foi medido. Hã? Como assim? Quase no início do sertão? O que tinha em volta disso? Cera. Cera envolvia esse objeto. E muito curiosos, eles pegaram um aparelho ultramoderno chamado secador de cabelo e se puseram a derreter a cera. Aqui nós fomos depois que o objeto já tinha sido revelado. Aqui o Rabino Amsalem, a Jaque atrás, a professora Ana Nascimento. E vejam com seus próprios olhos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É o Shema Israel, na voz do peão do boiadeiro. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Emet me'eretz titzmach. O homem pode querer confrontar os planos divinos. O homem pode querer dar uma de sabichão. O homem pode querer se opor. Mas o que Kadosh Baruch Hu, que o Eterno definiu, se estabelecerá. Rabot mahashavot belevish va'atzat Adonai takum. Muitos são os pensamentos no coração do homem, mas o conselho do Eterno prevalecerá. Então vocês podem notar uma mezuzá nesse estado, exatamente em uma região onde você tinha famílias de judeus de origem portuguesa, várias famílias reunidas no mesmo local. Aliás, não eram poucas vezes que você tinha isso, e provavelmente era com o intuito deles se reunirem para ter minyan. E agora? Justo agora, não foi 10 anos atrás, não foram há 5 anos, não foram há 20, justo agora me aparece esse símbolo, dizendo, na minha opinião, Zé Achar Ladonai Tzadikim Yavovô. Esse é o portão do Eterno que entrem os justos. Está na hora de abrirmos os portões para os nossos irmãos Bnei Anusim. E essa mezuzá, para mim, é um grande símbolo disso. Eu quero compartilhar com vocês um outro pensamento muito importante relacionado com esse assunto. Perdão. Os portões. Os portões que nós devemos abrir. Não de acordo com alguma visão simplesmente humanista, não desprezando o humanismo. Não de acordo com uma visão estratégica, sem desprezar os estrategistas, ambos são importantes. Mas os portões que nós devemos abrir, de acordo com o que está escrito nas nossas escrituras, são portões que devem ser abertos, não somente para judeus afastados ou para seus descendentes.
São portões que, de acordo com a lei judaica, com a Halachá, com o Shulchan Aruch, com os legisladores, os poskim, de acordo com a Mishnah, com o Talmud, de acordo com as escrituras, devem ser abertos de forma correta, de forma acolhedora e educativa, para todos aqueles que querem fazer parte do povo judeu, sem discriminação e sem diferenciação alguma. Quero falar para vocês algo muito importante. Eu várias vezes abro as páginas de internet das nossas instituições, ou abro as nossas tribunas, nossos jornais, valorosos. Porém, eu quase sempre me deparo com um tema central. Qual é o tema central? Antissemitismo. Perfeito. Antissemitismo. Oh, meu Deus do céu! Será que o nosso tema central é o combate ao antissemitismo? O que aconteceu com Am Israel? O que aconteceu com o povo que porta o tesouro mais maravilhoso e poderoso da humanidade? Tesouro esse cobiçado por tantos povos, e que deve servir não para despertar a cobiça, mas para emanar luz para todos. Eu vou dizer para vocês, eu estava cerca de 2 anos atrás, quando eu tive o grande prazer de conhecer o Rabino Haim Amsalem Shlita. Estávamos em Israel e levamos um grupo de Bnei Anusim para o Museu do Holocausto. Seu Isaac, eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar. Sabe por quê? De raiva. Eu falei, gente, eu cresci chorando. Eu nasci chorando. Eu não quero mais chorar. Eu não estou na fase de chorar. Eu estou na fase de lutar. Ou melhor, eu estou na fase de promover. Não o combate ao antissemitismo, porque isso é pequeno. Não que não seja importante, mas tem algo mais importante e mais forte. O meu papel, e eu quero compartilhar com vocês esse papel e essa função, não é ficar com foco na luta contra o antissemitismo, mas principalmente trabalharmos em prol do filosemitismo. O que é filosemitismo? Pois é, fomos criados às colheradas de canja com doses de combate ao antissemitismo. E o nosso paradigma tem que mudar. Temos que começar a falar de filosemitismo. Filosemitismo é o amor ao judaísmo. Quantas pessoas não têm amor ao judaísmo? Muitas pessoas têm amor ao judaísmo. Principalmente quando a nossa postura como judeus é uma postura simpática. É uma postura empoderada. No sentido de sermos quem somos, mas com respeito ao próximo. Ou melhor, sermos quem somos é respeitar o próximo. Então eu decidi, eu me nego a chorar no Museu do Holocausto. Você dá 3 passos lá, como é que você não chora? Cadê a Yiddish Neshumer? Cadê a alma de judeu? Olha, eu falando Yiddish Neshumer aqui, eu sou sefaradi, viu gente? Desculpem. Ich bin a árabe sheyid. Sou sefaradi. Quem entendeu, entendeu. Comecei a chorar, mas eu me segurei e eu falei, eu não vou. Eu não vou chorar. E aí quando eu comecei a encontrar grupos de jovens ali, com suas professoras, seus monitores, eu começava a abordar aqueles grupos e perguntar para eles se eles já tinham ouvido falar sobre Inquisição. E eles diziam que sim. E eu perguntava para eles, por acaso vocês acreditam que podem existir sobreviventes igual a gente tem do Shoah? Claro, guardando as devidas proporções. E eles diziam não. E eu falava, então vem aqui. Chamava um. Ranieri, vem aqui. Fábio, vem aqui. E assim por diante. E eles começaram a ficar emocionados e choravam, jovens israelenses, com suas professoras.
E eu dizia, existe uma multidão de pessoas que são descendentes desses. E eles querem retornar. O que vocês acham? Betarma? Claro que sim! Era a resposta uníssona e unânime de todos aqueles jovens. E ao sair do museu, eu fui tomado. Fui tomado por um pensamento. Eu realmente fui possuído. Eu estou quase falando glória a Deus. Fala a verdade. Gente, eu vou falar para vocês. Eu olhei o nome do museu e tive um insight que foi um dos maiores da minha vida. Se vocês procurarem na minha página do Facebook, Sinagoga Sem Fronteiras, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a fazer a transmissão sobre aquele insight. Eu chorei. Acho que a transmissão foi 1h40. 1 hora foi de choro. E 40 minutos tentando falar. Não, foi algo fantástico e eu me emociono. Qual é o nome, por favor, me falem. Qual é o nome desse museu? Pera, vamos fazer algo judaico, vamos ter diálogo. Qual é o nome do Museu do Holocausto em Israel? Yad Vashem. Yad Vashem. O que significa Yad Vashem? Oh. Mão, boa. Não, mão de Deus não. Quase. Mão e nome. O que significa mão e nome? Isso é nome para museu? Vamos no museu mão e nome. É sem pé nem cabeça o nome desse? Não? É mão? Mão? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu tenho tanta coisa para falar, mas acho que eu posso ficar aqui 1 ano falando sem parar. Mas se eu viesse falar só isso, seria o suficiente. Se eu desaparecesse do planeta Terra agora, se eu evaporasse e essa mensagem fosse ou for absorvida, para mim é o suficiente. Abram suas casas, eu peço para vocês. Um dos nossos maiores profetas, infelizmente desconhecido da grande maioria dos judeus, que nunca leu um profeta inteiro. Profetas que falam sobre justiça social, profetas que falam sobre coragem, profetas que falam sobre ser luz. Abram Isaías. Isaías capítulo 56. Para mim, isso já é o suficiente. Daieno. Isaías capítulo 56 diz: que não diga o eunuco, sou uma árvore seca. Que o eunuco não era admitido dentro da congregação de Israel. E que não diga ao filho do estrangeiro, ou, em outras palavras que eu não costumo usar, mas vou usar aqui de forma ilustrativa, o goi, que o goi não diga, o Eterno me afastou de sua herança, pois para todo aquele que quiser se apegar aos meus mandamentos, às minhas mitzvot, todo aquele que quiser cumprir os meus Shabbatot, eu darei a eles Yad Vashem. Yad significando poder e Shem significando renome. Eu darei a eles, aos Goim, aqueles que ficam batendo a porta das nossas sinagogas, aqueles que falam que não tem dinheiro para passar 2 anos em Israel, para se converterem ali, aqueles que estão no fundo do sertão, ou às vezes no morro, cuja única riqueza é a maior riqueza, é a riqueza espiritual, é a riqueza atitudinal, é a riqueza de valores. Pessoas que estão cumprindo o Shabat há muito tempo, pessoas que estão se privando de carne e comendo ovos e peixes com escamas há anos. Aqueles que ligam para nossas federações dizendo
Por favor, me deixe entrar. Para eles, não é um rabino, não é um presidente de federação, com todo o respeito que merecem e merecem, mas é o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que não deve nada a ninguém, aquele que não tem rabo preso com ninguém, aquele que não precisa do dízimo de ninguém. É Ele, o Todo-Poderoso, que diz: a eles eu darei mais poder e mais renome do que para os meus próprios filhos e filhas. E as oferendas deles serão aceitas sobre o meu altar. E continua o Todo-Poderoso dizendo: que Beiti Beit Tefilá e Karele Rola Amin, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Aonde que está Isaías? Enterraram ele vivo? Não. Emet me'eretz titzmach. E continua o capítulo dizendo: Neum mekabetz nidehei Israel, palavras daquele que reúne os dispersos de Israel. Alguém aqui já viu os dispersos de Israel serem reunidos? Hã? O quê? Todos aqui têm menos de 70 anos? Ninguém aqui viu os dispersos de Israel serem reunidos? Hã? 1948! 1948, diz o Eterno: Mekabetz nidhei Israel, a minha palavra não está morta, eu reunirei os dispersos de Israel. E pensam que acabou? Continua o versículo dizendo: Oda kabetz linkabetzav, eu trarei mais, fora esses que eu juntei, eu vou juntar mais. E quem serão esses? Olha o contexto, olha o que está escrito no versículo antes: são pessoas provenientes dos Goim. Ou a Israel vai se abrir para isso, ou a Israel vai se livrar de critérios que não estão de acordo com a lei judaica, mas estão de acordo com interesses outros, que eu não quero citar aqui, ou a gente vai perder essa oportunidade gigantesca do portal se abrir. Ok. Cara, são 4. Cadê o... Olha, isso aqui, prestem atenção. Isso aqui é a avó de um dos nossos jovens judeus Ben Anussim, judeu Ben Anussim, que já passou pelo processo de conversão ou retorno. Desconfio que esse menino, que o neto dela, ela é a avó materna dele, não precisava ter passado por conversão, mas pela dúvida. Isso aqui é a foto do que a avó dele faz todo ano, toda sexta-feira antes do pôr do sol, lá em Campina Grande. Essa mesma mulher tem panela separada para leite e para carne. Pergunta para ela por quê. Pelo Brasil, eu sou rabino de 20 comunidades pelo Brasil, Fortaleza. Isso aqui é maravilhoso, eu queria que vocês vissem um vídeo disso. Seu Baruch parece um profeta, mora em Belo Jardim, e sua netinha, vocês têm que ver como que as netas dele fazem o Shema Israel. Quem conhece esse lugar? Rua dos Judeus, já é o 5º Purim que a gente faz na Rua dos Judeus, e o grito dos nossos irmãos é: chega de museu, na rua
Porque a história anda. A história anda. Quem vive de história é museu. Aqui dentro da sinagoga, olha os nossos jovens. Temos um movimento juvenil Kol Israel com 40 jovens, que a minha querida esposa dá aula para eles 4 vezes por semana pela internet, em hebraico. De história judaica, sionismo, Torá, Alahá. E nós fazemos a Yeshivá do Sertão. Já fizemos 3 Yeshivot do Sertão, que é uma Yeshiva Camp de 2 semanas. E a próxima vai ser em São Paulo, vocês estão convidados. Yeshivá do Sertão em São Paulo. Aqui em Brasília, nossos jovens são realmente, eles têm um nível muito alto. Aqui foi em Lucena, na Paraíba. Aqui foi em Jaboatão dos Guararapes, ao lado de Recife. Gente, quando vocês verem os nossos jovens rezando, vocês vão derreter em lágrimas. Isso aqui foi em Sergipe, faz tempo. Aqui foi uma entrevista que eu dei na televisão israelense, convidado justamente para falar sobre este nosso movimento, o que é um grande destaque, não é algo de se esperar ser chamado pela televisão israelense. Esse é o rabino que converteu Ivanka Trump, nos mandando cartas de parabenização pelas conversões ou retorno que fizemos no Brasil. Rabino Eliel Abergel, rabino-chefe dos tribunais ortodoxos de Jerusalém, uma das maiores autoridades em Alahá do planeta. Ele fez um vídeo para quem quiser ver. Todas as conversões feitas no Brasil, conversões ortodoxas, são válidas pela Alahá. Que venham os Bnei Anusim na minha sinagoga, subirão todos na Torá e serão contados por Minyan. Rabino Eliel Abergel e o Rabino Haim Amsalem do lado. E aqui, eu acho que eu vou ter que terminar por aqui. Aqui e aqui, mas eu não vou ler tudo, não se preocupa. Vou fazer um resumo. Aqui a gente está no último capítulo. Terminando, isso aqui é fantástico. Último capítulo do profeta Isaías. O último capítulo do profeta Isaías diz uma coisa muito estranha. Ele diz assim, lá no fim, lá na frente, ele estava lá atrás. Várias nações virão até Jerusalém, virão até Jerusalém, e elas trarão oferendas para mim, oferendas de seres humanos, de pessoas. E diz o profeta algo muito curioso em nome de Deus. Deus diz, eu pegarei entre essas pessoas, alguns para mim, para serem Leviim e Joadá e Aharam. Como assim? Pronto, agora eu me redimi, né? Falei isso aí pelos dirigentes. Como assim, Corim Levi? Ele não é judeu? Diz Dom Isaac Abravanel, aliás, é o meu recado para Silvio Santos aqui. Se eles estiverem ouvindo em algum lado, Silvio Santos, venha! Venha participar! Diz Dom Isaac Abravanel, 14º avô de Silvio Santos. Quem serão esses Goim? Inhada, que vão ser chamados para serem isso está relacionado, olha aqui, o Piresh Abravanel, Dezekai ala Yehudim Anusim. Isso está se referindo aos Yehudim Anusim, Bemedinat Sfarad, do país Espanha. Quem pode ler aqui? Lê alto. Vê Portugal. Ve'aftinit me'u bagoim. E mesmo que eles misturaram com os goim, futuramente o Eterno também pegará deles para serem Koanim e Levim, porque serão judeus.
Porque vários são judeus. E porque se falam que nós temos... Gente, como eu sou grato ao Todo-Poderoso, de verdade, por viver nessa época. Ai, eu quero fazer jus pelos meus bisavós que fugiram da Polônia, pelo meu pai, meus avós que fugiram do Egito. Como eu sou feliz de viver nessa época, onde tudo indica que é isso que está acontecendo hoje. Dizem vários historiadores, Anita Novinsky, a nossa mestra querida, que o Eterno a conserve com saúde e que a recompense muito, muito, muito por tudo isso que está acontecendo. Ela disse para mim: eu duvido que exista um nordestino que não tenha sangue judeu nas veias. De acordo com vários historiadores, no Brasil tem dezenas de milhões de judeus. Eu duvido que pelo menos 1 milhão não seja de ascendência materna intacta. Eu duvido. Senhor, desculpe me interromper, mas nós somos uns dos que há mais tempo falamos sobre esse tema, sobre a inspiração de Isaac Kayat e de acordo do nosso presidente, Samuel Elis Razulay Benoriel, e lamentando muito ter que interromper tão bonita explanação. Posso encerrar? Importante. São 3 linhas. Presidente, pode encerrar, presidente, por favor. Sim, sim. Salmo Pezain. Eu aprendi a cantar esse salmo no Rebbe de Lubavitch quando eu fui ali, quando eu tinha 14 anos. Zecher Tzadik Livracha. O Letzion Ye'amah. A respeito dos povos, Ze Yulad Sham Sela. Esse nasceu ali, Sela. Terminando. Quando o Eterno no final dos dias, a gente não tem final dos dias, mas no final dos dias,